Fala pessoal, seja bem-vindo ao nosso último encontro, ainda que online, de 2025. Preparamos esse tempo, na verdade, temos esse intervalo, de um break, de Natal, entre Natal e Ano Novo, para que você também possa estar aproveitando com a sua família, aproveitando com, seus filhos, tirando um tempo de descanso, mas não queremos deixar você só, queremos estar perto de você e a forma que nós achamos é poder fazer essa transmissão. Assim, damos uma folga para todos os nossos voluntários, toda essa galera que se dedicou demais nesse ano de 2025, com 4 cultos, foi um ano incrível e eles se dedicaram pra caramba, então mais do que merecedora essa folga que nossos voluntários têm. E por isso gravamos este culto com muito carinho, mas com muito carinho mesmo, para levar essa mensagem neste último domingo de 2025, essa mensagem do Evangelho de fé até você. Somos gratos a Deus demais pelo ano de 2025. Como falamos, tivemos aí este crescimento, fomos para 4 cultos, tivemos um recorde de nascimento de bebês na nossa comunidade, pessoas chegando também, pessoas queridas, amadas, que nos deixaram. Mas a vida é assim, ela é feita desses momentos e por isso que nós sonhamos de viver comunidade, estabelecer aqui aquele lugar que eu falo sempre. Quando sorrimos juntos e celebramos com fé esse momento, com alegria, mas quando temos momentos de dificuldade, choramos juntos, nos abraçamos e seguimos juntos como família na fé, vivendo este momento. Foi um ano que nós também tivemos nossos altos e baixos ali na nossa obra, de tentar resolver o mais rápido possível, porque é o anseio de todos nós, de irmos para esse prédio novo, de poder estarmos mais confortáveis ali, podendo abrir espaço, na verdade, para poder alcançar mais pessoas, de poder levar a mensagem do Evangelho a mais pessoas, que de fato não é demagogia, não é querer, construir qualquer slogan na parte disso, realmente queima no nosso coração. Poder levar a mensagem do Evangelho e ver vidas transformadas. Existimos para isso, essa é a nossa missão. Foi um ano que para mim foi muito legal de ver os nossos grupos familiares crescendo, a nossa comunidade de fé nas casas crescendo consideravelmente. Nós intencionalmente colocamos os nossos esforços ali, a comunidade entendeu, respondeu e hoje estamos vendo uma quantidade boa de pessoas sendo discipuladas, sendo discípulos de Jesus, caminhando com aquilo que Jesus pediu que nós fizéssemos, que é ir e fazer discípulo. Ainda temos uma jornada pela frente, ainda temos um caminho pela frente, mas já estamos aí com centenas e centenas de pessoas reunidas nos lares e celebrando ao Senhor junto nas casas. Isso é muito bom. Pois bem, nesse último encontro de 25, neste dia, neste culto online, nós desejamos que o Senhor alcance a sua vida. Somos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele fez e seguimos na expectativa por tudo aquilo que Ele ainda fará. Vamos orar, pedir ao Senhor que esteja conosco e logo depois nós vamos entrar num período de adoração. Vamos orar? Papai, eu oro, Senhor, nesse dia e peço que a Tua graça venha estar enchendo cada casa, cada lar, cada família, onde elas estejam, seja no seu momento de férias ou ainda nas suas casas aqui, na região, mas eu te peço que a Tua graça venha sobre eles, que a Tua presença venha sobre eles e que, Papai, mesmo através das ondas da internet, dos bytes da internet, a Tua graça e a Tua unção e a Tua presença seja manifesta na vida de cada um deles. Recebe, Pai, este culto, recebe, Pai, a nossa adoração nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bora lá, galera, vamos adorar juntos ao Senhor e logo depois eu volto. De quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus.
coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O sentimento mais precioso vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Sem você no barco, o medo é o que me faz parar. Você é o vento que faz o barco navegar. Eu irei aonde você está. Eu irei sem medo de me afogar. Eu irei aonde você está. Eu irei sem medo de me afogar. Eu vejo alguém andando sobre o mar. Ouço tua voz dizendo: não tenha medo. E eu irei aonde você está. Eu me
Eu me abrigo em ti, me abrigo em ti, meu porto seguro. Eu com medo te escuto falando, sou eu. E eu sinto coragem de andar sobre as águas pra te encontrar. Eu com medo te escuto falando, sou eu. E eu sinto coragem de andar sobre as águas pra te encontrar. Eu com medo te escuto falando, sou eu. E eu sinto coragem de andar sobre as águas pra te encontrar. Por onde for, eu sei estás comigo. Em teus braços eu me abrigo. Por onde for, eu sei estás comigo. Em teus braços eu me abrigo. Eu me abrigo em ti, me abrigo em ti. Em teus braços eu me abrigo. Quem se compara a Cristo, soberano sobre os céus? Quem era antes dele, Criador da terra? Quem há de ser pra sempre? Ele é o Rei eterno, somente a Ele a fama, toda a glória e honra. Cristo, Rei de toda a terra, vestido está de glória. Rendemos tudo a Cristo. Dos céus é o mais santo, da terra o desejado. Rendemos tudo a Cristo.
somente a Ele afamar. Toda glória e honra. Cantamos Cristo, Cristo, Rei de toda a terra, vestido está de glória, rendemos tudo a Cristo. Dos céus é o mais santo, da terra o desejado, rendemos tudo a Cristo, Rei de toda a terra, vestido está de glória, rendemos tudo a Cristo. Dos céus é o mais santo, da terra o desejado, rendemos tudo a Cristo. Seu perfume, tão doce e suave, fragrância que enche esse lugar. O Rei de toda a terra está aqui. Seu perfume, tão doce e suave, fragrância que enche esse lugar. O Rei de toda a terra está aqui. Cantamos Cristo, Cristo, Rei de toda a terra, vestido está de glória, rendemos tudo a Cristo. Dos céus é o mais santo, da terra o desejado, rendemos tudo a Cristo, Rei de toda a terra, vestido está de glória, rendemos tudo a Cristo. Dos céus é o mais santo, da terra o desejado, rendemos tudo a Cristo, Rei de toda a terra, vestido está de glória, rendemos
desejável, rendemos tudo a Cristo. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há, não há. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há, não há igual. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a
tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Muito bem, pessoal, estamos aqui de volta depois desse momento de adoração precioso para termos o nosso momento de dízimos e ofertas. Ele acaba sendo um momento muito importante porque é a forma que o Senhor projetou para a sua igreja de ela sim, né, se manter, ser sustentada, porque ela é sustentada pelo corpo, o próprio corpo trabalha junto e constrói isso juntos. Então, esse é o nosso momento de nós podermos ser generosos, expressar a nossa generosidade em gratidão ao Senhor por aquilo que Ele faz nas nossas vidas, por aquilo que recebemos através de todos aqueles que também se debruçam aqui. Nós, particularmente, que acabamos tendo a responsabilidade de conduzir, de liderar a comunidade, de fazer a gestão também desses recursos, nós somos muito gratos ao Senhor, porque Ele é fiel, mas gratos a cada um de você que entendeu isso e que tem nos ajudado, que tem contribuído generosamente todos os meses, sustentando essa casa. Nós procuramos ser o mais transparente possível, né, nas nossas, como nós fazemos as despesas, como investimos esse dinheiro, né, buscando colocar isso de forma muito clara, transparente, porque é seu. Ele também é seu, né? Nós somos apenas os gestores, mas essa é a sua comunidade, esse é o seu lugar de fé e queremos ter muita responsabilidade com isso. Este ano é um ano bastante desafiador, né? Foi um ano desafiador e seguirá sendo, em especial nesse período de férias, porque as obras continuam aqui do lado, elas continuam, o pessoal continua trabalhando e continua precisando também de receber o seu salário, afinal o trabalhador é digno do seu salário. Então, não esqueça da gente, não esqueça da sua contribuição, isso vai ser muito importante para nós seguirmos avançando, para nós continuarmos com as obras. Né? A gente não sabe exatamente quando vamos poder entrar ali, mas queremos fazer isso o quanto antes, em nome de Jesus. Tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua generosidade, muito obrigado pela sua contribuição. É sim, é por ela que nós seguimos avançando. Então, você vai encontrar aí, né, na tela, já deve estar aí à sua disposição o QR Code, também tem o nosso Pix, que é o CNPJ da igreja. Você pode estar contribuindo e nos ajudando a seguir avançando. Que Deus te abençoe. Olá, queridos irmãos, graça e paz. Hoje nós estamos vivendo o nosso último culto do ano de 2025 e nós temos inúmeros motivos para agradecer ao Senhor. Nós vamos fazer o que todo cristão faz quando olha para trás, para toda a jornada que trilhou durante o ano, que é agradecer ao nosso Deus por todo o cuidado, por toda a provisão, por tudo aquilo que Ele fez ao longo do ano de 2025. E como eu falei, nós temos muitos motivos para agradecer ao Senhor. Nós vimos durante esse ano muitas vidas, muitas famílias sendo restauradas, pessoas tendo encontros com Jesus, testemunhos lindos que nós podemos ver dentro da nossa congregação. Vimos portas se abrindo, nós vimos também muitas pessoas sendo abençoadas de forma pessoal e coletiva. Eu, por exemplo, posso dizer que esse ano foi um ano muito especial, o ano em que eu me torno pai, e eu posso agradecer ao Senhor por esse grande presente, que eu sei que muitas outras famílias aqui viveram a mesma experiência. Que ano incrível que nós vivemos. Mas também, meus irmãos, nós tivemos muitos desafios. E alguns deles, eles chegam até nós de forma muito silenciosa, outros nos alcançam e acabam nos surpreendendo, mas todos eles nos ensinaram a depender do nosso Deus. Porque mesmo nos dias mais difíceis,
Ele nos sustentou. E é justamente por isso que nesse culto nós queremos abrir espaço para que o Senhor ele venha falar conosco. A palavra que eu entendo que o Espírito Santo direcionou para esse dia, ela vem como um bálsamo para corações quebrantados e contritos. Ela vem como um consolo, como um abraço do Senhor, como um lembrete de que Ele esteve conosco em cada passo e Ele continuará ao nosso lado nesse ano que virá. E eu quero iniciar essa mensagem apontando para um problema muito antigo da filosofia e da teologia, que é o problema do mal. E ainda que ele seja algo tratado como algo específico da filosofia, na prática, o problema do mal ele nos toca tão profundamente que não tem como nós não pararmos para pensar a respeito disso. Porque o problema do mal, ele nos pergunta, por que coisas ruins acabam acontecendo com pessoas que são boas? Ou ainda, por que existe sofrimento num universo criado por um Deus que é bom? Esses questionamentos são questionamentos muito pertinentes. E eu, como falei, eles acabam sendo assuntos filosóficos, até que alguém que você ama começa a sofrer. São pensamentos filosóficos até o momento em que você recebe um diagnóstico sério. Ele é um assunto filosófico até o momento onde você passa por muitas dificuldades e ele passa a ser algo real na sua vida. Acaba sendo algo que você tem que lidar diretamente. A partir daí não é mais filosofia, é experiência de vida. E como que nós podemos consolar alguém que está vivendo essa experiência? Como que nós podemos lidar quando isso acontece conosco? E o que eu quero falar com você nesse dia é sobre a perplexidade. Perplexidade, meu irmão, é quando a gente fica sem entender o que está acontecendo. A perplexidade é quando uma notícia chega e não parece fazer sentido. Como que eu cheguei nesse lugar se eu não trilhei o caminho para chegar nesse lugar? A perplexidade, ela é a realidade diante de nós que não combina com a visão que eu e você temos a respeito de Deus. Eu não acredito que Deus ele possa ter feito isso ou permitiu que isso acontecesse. A perplexidade, ela parece com a sensação de que o chão ele desapareceu dos nossos pés e a nossa alma ela está caindo em queda livre. Perplexidade, meu irmão, não é simplesmente uma dúvida, mas ela é a dor que ela bate tão forte na nossa mente e no nosso coração que nós ficamos desorientados. É aquela sensação de, meu Deus, parece que tudo virou do avesso. Tudo virou de cabeça para baixo e eu não consigo explicar o porquê e eu não consigo também explicar como. Mas a palavra de Deus, ela fala sobre isso através da história de um homem, através da história de Jó. E eu quero conduzir essa mensagem através de alguns versículos que nós encontramos no livro de Jó, contando um pouco da sua história. Então você pode abrir o livro de Jó e nós vamos passar pelo versículo 1, pelo versículo 2, dando algumas ênfases em alguns versículos para você poder entender a respeito da perplexidade. Mas olha que interessante, Jó, ele era um homem extremamente rico, com inúmeros bens, muitos filhos, muitos empregados, mas acima de tudo, ele era um homem justo, o mais justo de toda a terra. E esse predicado e essa característica, ele recebe do próprio Deus. Na palavra nós vemos Deus falando de Jó, dizendo que ele era o homem mais justo de toda a terra. Nós lemos ali no versículo 8, que diz assim: reparou em meu servo Jó,
Não há ninguém na terra como ele, íntegro, reto, teme a Deus e evita o mal. E diante desse cenário, diante de uma realidade que todos nós podemos dizer, ele vive essa plenitude, essa provisão, porque ele é justo, ele teme a Deus, Satanás, ele vem provocar o Senhor. Então ele aparece diante de Deus, insinuando que Jó, ele só era fiel porque ele tinha tudo. E Deus permite, então, que Satanás, ele tire tudo que Jó possuía, menos a sua vida. E assim acontece. No próprio capítulo 1, nós já vemos os bois e jumentos de Jó sendo levados, o fogo do céu vindo e consumindo o seu rebanho, consumindo as suas ovelhas, os caldeus vêm e roubam os seus camelos, e por fim, todos os seus filhos morrem num desabamento de uma casa durante um vento muito forte. É uma tragédia atrás da outra. É um nível de tragédia que às vezes nós só encontramos em catástrofes. E Jó ele acaba passando por isso. Só que o que nos surpreende é a reação de Jó diante de tudo aquilo que ele perdeu. No verso 21 nós encontramos o seguinte, Jó dizendo, o Senhor Deus, o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Ele adora, ele permanece firme e ele não culpa a Deus. Mas nós seguimos essa história e Satanás ele volta e ele diz o seguinte, tira a saúde de Jó e você vai ver que ele vai blasfemar e Deus permite que o Satanás faça isso. Mas ele pede, preserva a vida dele. Jó então, ele é ferido com tumores da sola do pé até o topo da cabeça. Ele se senta no chão, se raspando com caco de cerâmica, e a sua esposa diz, no capítulo 2, no verso 9, amaldiçoa a Deus e morra. A morte vai ser muito melhor para você diante de tudo que você está passando. Jó, você já perdeu tantas coisas e agora a sua saúde ela é afetada. Amaldiçoa a Deus e morra. E mais uma vez, uma resposta surpreendente de Jó, nós encontramos na palavra no verso 10, onde ele diz, aceitaremos o bem de Deus e não o mal? Mais uma vez, com firmeza. Isso é muito surpreendente. Eu, particularmente, se eu estivesse passando por uma situação próxima, eu acho que não precisava nem de tudo o que Jó passou, eu acho que eu já teria atitudes diferentes. Eu já declararia coisas diferentes do que Jó declarou. Mas algo que nós precisamos ter atenção, porque nós vamos seguir lendo esse texto, é que Jó, ele respondeu dessa forma diante daquilo que ele via a respeito de Deus. Porque a história, ela não termina aqui. E nós vemos então a perplexidade chegando na vida de Jó. Um dia, no capítulo 3, nós vemos o relato que os amigos de Jó vão encontrar, eles ficam barbarizados com aquilo que eles veem, a fisionomia, o estado que Jó se encontrava. Eles ficam muito afetados com aquilo e eles ficam durante 7 dias, sem falar absolutamente nenhuma palavra, só ali ao lado de Jó. O que acontece nesses 7 dias? Qual era a expectativa de Jó nesses 7 dias? Ele vinha entregando respostas que, ao nosso ver, são respostas ótimas. São as respostas certas para entregar diante de qualquer problema que nós cristãos passamos. Mas ele também esperava respostas. E durante esses 7 dias, diante do silêncio dos seus amigos, diante de uma busca de resposta que não veio até ele, a atitude de Jó ela muda. E no capítulo 3, no verso 3, ele diz, pereça o dia do meu nascimento. Ele amaldiçoa o próprio dia em que ele nasceu. Até então, ele vinha com respostas que nos influenciam, que acabam sendo motivos de admiração para a gente.
Mas agora ele entra num lugar que eu e você muitas vezes entramos. Ele olha e diz, eu amaldiçoo o dia em que eu nasci. Mas Jó nos faz entender o porquê que você chegou nesse lugar. A teologia de Jó, aquilo que Jó entendia a respeito de Deus, funcionava mais ou menos assim. Se eu faço bem, eu recebo bem. Agora, se sim, eu faço mal, eu recebo o mal. Só que agora ele vive um sofrimento que não se encaixa na lógica. Ele não sabe o que ele fez. Ele não entende o que está acontecendo. Ele não encontra resposta. E é isso que quebra Jó. Não foi a perda dos bens, a perda dos filhos que quebrou Jó. Não foi nem mesmo a doença. Mas foi a falta de explicação do porquê ele estava vivendo o que estava vivendo, a perplexidade. E nós, meus irmãos, nós somos assim também. Nós sofremos duas dores. A dor do que aconteceu, mas também a dor de não entender o porquê aconteceu. Isso é um dilema que todos nós acabamos lidando, principalmente quando as coisas elas saem do rumo que nós esperamos que elas estejam. Exatamente isso que acontece com Jó. Primeiro ele pensa, eu devo ter feito alguma coisa de errado para eu perder tudo que eu estou perdendo. Passam-se os dias e não existe essa resposta, essa clareza no coração de Jó de que de fato ele estava fazendo algo errado. Porque ele precisaria corrigir, não veio essa resposta. Ele começa a entender que ele, temente a Deus, um homem justo, o homem mais justo que existia na terra, estava passando por momentos difíceis. E ele não conseguia entender, ele não tinha resposta para explicar a situação dele, e ele entra num lugar de perplexidade, onde ele não consegue explicar o porquê que aquilo está acontecendo. E aí, meu irmão, eu me identifico muito com Jó em vários momentos da minha vida. Grande parte da perplexidade espiritual é um conflito entre o Deus real e o Deus como eu imaginava. Jó acreditava em um Deus que sempre recompensava os bons e punia aqueles que eram maus. Mas agora, meu irmão, isso não funcionava. Porque o Deus que ele imaginava simplesmente desmoronou e isso acabou gerando uma crise no coração de Jó. Toda frustração pode virar uma frustração com Deus. Pensa comigo. No ano de 2020, alguém pensou em começar um negócio. Abrir um restaurante, faz todos os investimentos e nós, como cristãos, não só investiríamos, nós investiríamos tempo de oração, nós buscaríamos direção de Deus e provavelmente quando estivéssemos prontos para dar o primeiro passo, para abrir um novo restaurante, nós provavelmente falaríamos o seguinte, eu orei, eu busquei do Senhor, o Senhor me trouxe paz para que eu abrisse um restaurante. E no ano de 2020, ali pelos primeiros meses, tudo fechou. Tudo parou. Todos os restaurantes, todos os negócios pararam. A nossa vida parou. Isso que eu estou falando não é um exemplo sugestivo. Ele é, na verdade, a realidade de muitas pessoas. E aí você para e pensa assim, a pandemia, que foi o que aconteceu em 2020, ela me pegou de surpresa. Eu não esperava que isso acontecesse, mas não pegou Deus de surpresa. Deus sabia que isso ia acontecer, então, Senhor, por que o Senhor deixou eu ir por esse caminho? Esse pode ter sido o questionamento de muitas pessoas naquele ano. Ou, de repente, você que passou anos se dedicando a um relacionamento, 5 anos namorando, preparando o noivado, sonhando com a vida a dois, com um casamento, e depois desses 5 anos, você se surpreende com o término do relacionamento. E daí você deve parar e pensar, perder um relacionamento foi surpresa para mim, mas o Senhor, Ele sabia que isso não chegaria tão longe. Então, Senhor, por que o Senhor permitiu isso por tanto tempo? Algo inesperado acontece e nós pensamos, Senhor, por que o Senhor não nos avisou? Por que o Senhor não nos preparou? Por que o Senhor não impediu que essas coisas acontecessem conosco?
Mas, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando os nossos planos eles se frustram, isso não significa que Deus ele falhou. Significa que o plano de Deus ele é outro e ele é melhor que o nosso plano. E depois de muito debater com seus amigos, Deus finalmente aparece. Na verdade, depois de muitos capítulos do livro de Jó, que Deus ele vai aparecer para Jó. E o que Deus faz, meus irmãos? Ele responde Jó sobre o que estava acontecendo. Ele explica o porquê ele estava passando pelo que ele passou. Ele se justifica, tipo, Satanás, ele veio me provocar, dizendo que tu era justo, e eu simplesmente deixei ele tocar na sua vida. Deus, ele faz algum desses movimentos com Jó? Meu irmão, não. Deus, ele não faz, ele não dá nenhuma resposta. Sabe o que ele faz? Ele faz perguntas para Jó. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Nós vemos lá no capítulo 38, no verso 4. Você, por acaso, pode dominar Leviatã? Nós vemos no capítulo 41, verso 1. Você sustenta, Jó, o universo? Inúmeras perguntas Deus faz para Jó. E diante desses questionamentos de Deus, Jó, ele vai ficando pequeno. Ele vai começando a se alinhar e entender o Deus que estava se revelando a ele, que não era o Deus que ele imaginava que fosse. Ele começa a ver a soberania de Deus e ele reconhece e ele diz no capítulo 42, verso 2, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Os planos de Jó podiam ser frustrados, mas os de Deus, não. Então Jó ele diz uma das frases mais belas que nós vemos na Bíblia. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Vem uma revelação diferente da que eu tive até esse momento. Eu tinha expectativas a respeito de ti, Senhor. Mas quando tu questiona, e nesses questionamentos tu vem e revela quem tu és para mim, eu consigo contemplar a tua grandeza, a tua soberania, como eu sou pequeno, e me inclino, e me submeto diante disso. Então Jó, meus irmãos, ele descobriu algo, que em meio à dor, ele conheceu um Deus de um jeito que ele nunca teria conhecido nos pastos verdejantes. No vale da sombra da morte, ele viu a vara e o cajado de Deus o sustentando. Que nós fazemos uma alusão ao Salmo 23. Então, ele conseguiu conhecer um Deus que até então ele não tinha provado. Um Deus que se revela no meio da angústia, da dor, da dificuldade, da perplexidade. Um Deus que ele sustenta. Um Deus que é autoridade, mesmo no vale da sombra da morte. Ele está lá e ele está sustentando. Mas isso, por acaso, Rafael, resolve o problema do mal? Os questionamentos de como pode acontecer coisas ruins com pessoas boas, ou como pode acontecer coisas ruins no universo criado por um Deus bom, isso não resolve totalmente o problema do mal. E eu acho que se eu parasse aqui a nossa mensagem, ficaríamos com uma resposta amarga de que coisas terríveis acontecem, Deus é soberano e é isso. E eu acho que não é muito isso que você espera. Mas, meus irmãos, a Bíblia, ela não termina em Jó. Jó não é a totalidade da palavra. E ele é uma porção, compartilhando uma mensagem específica conosco. A história, ela continua até o dia em que nasceu outro homem justo, na verdade, muito mais justo que Jó, Jesus Cristo. Jó, ele sofreu sem entender absolutamente nada. E nós, muitas vezes, também sofremos sem entender o porquê nós estamos sofrendo. Jesus, ele também sofreu. E podemos com toda certeza dizer que o pior sofrimento que um dia um homem sofreu na sua história.
Mas há uma diferença, meus irmãos. Ele não sofreu apenas como mais um no meio da dor humana. Ele sofreu no nosso lugar e em nosso favor. Ele carregou sobre si o pecado, a culpa, a injustiça, a vergonha, a morte. E junto com tudo isso, Jesus ele também entrou no nosso porquê. Jesus ele também entrou na nossa perplexidade. Na cruz, Jesus faz a mesma pergunta que Jó fazia no seu coração. E ele diz assim: Deus meu, por que me abandonaste? Por mais que Jó não tenha claramente feito essa pergunta, os questionamentos dele estavam baseados nisso. Deus, eu me sinto abandonado. Por quê? Porque a minha concepção de quem tu és era que o Senhor estaria provendo tudo o que eu precisava, porque eu sou bom, porque eu sou justo, porque eu sou temente a Deus, e eu entro numa realidade perplexa de que as coisas, elas são diferentes. Eu entro num mundo completamente novo que eu não sei explicar, eu não sei entender e eu não sei nem me comportar dentro dele. A sensação que eu tenho é que o Senhor me abandonou. E nós olhamos para a vida de Cristo, nós olhamos para a sua crucificação, e dentro dessa crucificação, ele faz essa pergunta para o Senhor: meu Deus, por que me abandonaste? Percebe que o Filho do Homem, perfeito, sem pecado algum, experimenta o que eu e você sentimos quando estamos totalmente perdidos e perplexos? A sensação de abandono, o silêncio de Deus, a pergunta que não tem resposta. É como se Jesus dissesse o seguinte: eu vou descer até o ponto mais fundo da dor humana, inclusive esse lugar onde parece que Deus não está, para que nenhum filho meu precise passar por esse lugar sozinho. Meus irmãos, isso é muito poderoso. O Senhor Jesus, ele vai até esse lugar onde não há respostas, onde há sensação de abandono, onde nós não ouvimos ao Senhor. Ele diz: eu vou passar pela mesma coisa, eu vou lidar com a mesma coisa, para que nós, que cremos na obra da cruz, jamais venhamos a esquecer de que ele não vai deixar passarmos por esses lugares sozinhos. Por isso, a cruz, ela não é Deus explicando todas as coisas. A cruz, ela é Deus se entregando por nós em absolutamente tudo. Talvez você nunca receba nessa vida a resposta do tipo: foi por isso, foi por esse motivo específico que isso aconteceu com você. Eu não posso dar essa certeza para você. De repente, os momentos difíceis que nós temos passado, nós não encontraremos respostas aqui. Mas na cruz, Deus nos dá uma outra resposta, definitiva, que vale para qualquer situação. Na cruz ele diz: eu te amo, eu estou com você e eu nunca vou largar a sua mão. A cruz, como eu falei, não responde todos os nossos porquês, mas responde a pergunta mais importante: onde Deus está quando eu sofro? E a resposta é: Deus, ele está na cruz, comprometido com você, meu irmão, em amor. E ele está do seu lado, até mesmo nos momentos em que você não entende o que está acontecendo. Pode ser, meu irmão, que o que hoje te faz sofrer passe amanhã. Mas pode ser também que essa dor ela possa te acompanhar até o túmulo. Mas se você estiver em Cristo, a dor não passa desse lugar. Do outro lado, você vai encontrar aquele que um dia abriu os braços na cruz e, de certa forma, ele vai te dizer: eu não disse que eu te amo. Então, mesmo sem entender tudo, você pode ter certeza, meu irmão, de uma coisa: Deus, ele é amor. Deus, ele está com você e nada pode separar você desse amor.
E o que nós entendemos disso? Meu irmão, quando tudo desmoronar, infelizmente nós não estamos imunes a isso. Eu gostaria que você lembrasse de algumas coisas. Deus, ele é forte quando você é forte. E Deus, ele é forte quando você é fraco. Você não precisa esconder o estado que você se encontra. Você pode se apresentar diante de Deus com um sorriso, mas também, meu irmão, com lágrimas. Você pode estar firme ou vacilante, mesmo assim ele te recebe. No vale da sombra da morte, ele continua sendo o teu pastor. E ele se coloca no mesmo lugar que nós, no lugar de perplexidade, para que eu e você jamais possamos ter a sensação de que estamos sozinhos neste lugar. A minha oração para esse próximo ano é que nós possamos entender esse lugar e possamos encontrar em Deus a satisfação em todas as coisas. Ele é suficiente. Eu trago essa mensagem hoje porque eu acredito que quando o ano está acabando, parece que nós finalizamos tudo com o último dia do ano e temos uma sensação de esperança com o primeiro dia do ano chegando. E eu acho que o que nós mais queremos ouvir são palavras de motivação para que a gente possa estar preparado, encorajado para viver o próximo ano, de repente vivendo os melhores momentos e vivendo as maiores conquistas das nossas vidas. Agora, se tem algo que às vezes nós não somos preparados, é para os nossos momentos de dificuldade e frustração, para os nossos momentos de perplexidade. Só que eles sempre vêm. Sempre acontece, por mais mínimo que seja, situações onde nós não entendemos e não conseguimos achar respostas. E aquilo que eu sinto no meu coração é que o Espírito Santo ele vem nesse tempo para nos ensinar a viver dentro dessa realidade também, não só nessa. Não só a nossa vida não será somente desastres e dificuldades, mas haverá isso também. E muitas vezes, quando eu e você não estamos preparados para lidar com isso, a nossa fé, ela acaba esmorecendo. E tudo aquilo que acontece de testemunhos, de conquistas e vitórias, parece que nós não elevamos isso e não agradecemos isso ao Senhor. Eu entendo que o Senhor ele quer preparar o nosso coração para que possamos perceber o seu amor, encontrar Ele em todos os cenários que nós estivermos. Ele se entrega na cruz para se entregar por nós em tudo. Então, em todo lugar, em todo cenário, caótico ou não caótico, você sempre encontrará o Senhor. E Ele nos satisfaz por completo. Assim como Jó, que ao contemplar a revelação de quem Deus é, toda a nossa perspectiva ela muda completamente diante da revelação de quem Ele é. E nós simplesmente o agradecemos, declaramos que Ele é grande e soberano, e entendemos que a sua vontade ela é a melhor para a nossa vida. Eu quero orar por você, quero agradecer ao Senhor por essa jornada de 2025 que nos ensinou tantas coisas e clamar ao Senhor para que Ele nos sustente no próximo ano de 2026. Toda a honra e toda a glória pertence a Ele e nós seguimos como alvos do seu amor, andando lado a lado com o Senhor, percebendo que Ele está perto de nós em todo o tempo. Senhor, muito obrigado por aquilo que nós, como indivíduos e como comunidade, vivemos ao longo desse ano. O Senhor nos ensinou tantas coisas. O Senhor amadureceu o nosso coração diante de tantas circunstâncias. E nós queremos te agradecer por absolutamente tudo, Senhor. Até mesmo as situações que nós não entendemos. Nós nos achegamos diante de Ti, reconhecendo a Tua grandeza e soberania, e entendendo que a Tua vontade é maior e melhor que a nossa vontade. Muito obrigado, Senhor, por toda essa trajetória.
Muito obrigado por nos acompanhar em todos os momentos que passamos ao longo desse ano. Mas nós oramos, pedindo que o nosso coração siga sendo sustentado por Ti, Senhor, nas experiências que viveremos em 2026. Nós cremos e clamamos por um tempo, Senhor, de derramar da Tua presença, onde Cristo, Ele se torna de fato o centro da igreja, onde nós possamos provar uma vida dedicada ao Senhor, uma vida onde somos transformados segundo a Sua imagem e a semelhança de Cristo. Mas entendemos que em meio às nossas frustrações, o Senhor ainda ali estará, nos sustentando com sua vara e seu cajado. Segue sendo nosso pastor, mesmo no vale da sombra da morte. E continuaremos celebrando e te agradecendo nos pastos verdejantes. Porque o Senhor está em todos os momentos conosco, revelando o seu amor, revelando a sua bondade, a sua fidelidade, sua grandeza e soberania. Muito obrigado. Que o Senhor continue nos acompanhando, nos ensinando e nos instruindo ao longo do ano de 2026 também. Nós já te agradecemos pelas grandes coisas que o Senhor fará em nosso meio. Amém e amém. Meus irmãos, que você possa celebrar tudo aquilo que você viveu no ano de 2025 e possa estar com o seu coração expectante por aquilo que você vai viver no ano de 2026. Muito obrigado por toda essa jornada que passamos durante esse ano e esperamos encontrá-los aqui também no ano de 2026, para que nós possamos engrandecer, exaltar em todo o tempo o nome de Jesus. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família e um abençoado 2026 a todos vocês. Que Deus os abençoe. Pessoal, nós temos os nossos anúncios e são muito rápidos. Na verdade, eu quero falar duas coisas. A primeira delas é que semana que vem nós já temos o culto presencial nos 4 horários. Seguiremos janeiro e fevereiro com os 4 cultos nos nossos 4 horários de costume. 8h30 da manhã, 10h30 da manhã, 5 da tarde e 7h30 da noite. Então, pode chegar a semana que vem, estaremos aqui nesse mesmo lugar, esperando você para cultuarmos ao Senhor juntos, presencialmente aqui. E a segunda coisa que eu quero falar para você, eu já dei um toque esses dias num dos cultos, mas eu quero lembrar você. Cara, férias é importante, nós precisamos descansar. Então saia, se pode viajar, viaje. Se não pode viajar, tem que ficar, né? Talvez por uma questão financeira, sei lá o que, você tem que ficar por aqui, vá desopilar, faça alguma coisa que você normalmente não faz, mude um pouco a sua rotina, porque é importante você descansar, você tirar férias. Mas, lembre-se, não tire férias de Deus, não tire férias do seu devocional, não tire férias de momentos de oração, não tire férias do temor do Senhor, não tire férias daquilo que te conecta com Deus, porque eu vejo muitas das vezes pessoas que ao longo de um ano constroem uma jornada de fé e colocam tudo fora depois no final por escolhas erradas, por caminhos ruins que acabam fazendo. O Senhor tem estado contigo, tem te abençoado. Então bora lá, fique firme nessa jornada. O Senhor vai estar com você por onde você estiver. Amém? Pessoal, foi um prazer enorme estar com vocês nessa live, nessa transmissão. Espero que você tenha conseguido adorar ao Senhor juntos. Espero que a palavra do Senhor tenha sido bênção na sua vida, que você conseguiu de fato receber algo que o Rafa compartilhou com tanta preciosidade. E nós como comunidade, nós como família Catch the Fire, desejamos para você, mais uma vez, eu sei que o Rafa já falou, mas mais uma vez desejamos para você um excelente 2026. E o meu desejo, e eu falo isso todos os anos, e eu vou continuar falando isso todos os anos, não que eu não tenha criatividade, mas é porque isso para mim é a coisa mais importante. Que 2026, por mais que você venha conquistar coisas, por mais que você possa ter um ano excelente, por mais que você possa prosperar financeiramente, ou talvez ter dificuldades, nada disso importa. O que importa, o que mais importa, e esse é o que eu desejo para você, é que 2026 seja um ano que você conheça ainda mais o Senhor teu Deus. O apóstolo Paulo, ele diz, tudo é perda por uma coisa só, conhecer ao Senhor. Que nele possamos ser achados e que 2026
ali você esteja, em nome de Jesus. Deus te abençoe, um excelente ano. Semana que vem estamos juntos, em nome de Jesus.